Senhor, meus queridos, quero falar um pouco hoje aqui, a palavra de Deus, ela vai falar para nós em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 13 e 14, vai falar assim: E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Então, a Bíblia está mostrando para nós a respeito da ressurreição dos mortos e que, ainda que alguém duvidava, teve um tempo, hoje não duvida mais, mas um tempo passado as pessoas duvidavam a respeito desse assunto. Mas a Bíblia está falando para nós, se não há ressurreição dos mortos, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação e é vã também a nossa fé. Que significa que os mortos ressuscitam sim. Jesus ressuscitou algumas pessoas. E a Bíblia diz que no tempo do fim, muitos vão ressuscitar. Olha o que a Bíblia diz em Daniel capítulo de número 12, versículo de número 2. A Bíblia fala assim: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então entende que os mortos ressuscitarão, sim, vai ressuscitar. Como eu disse, no dia de Jesus, Jesus ressuscitou. E a Bíblia diz que no tempo do fim, na consumação do século, quando Jesus ele tirar o seu povo da terra, que haverá o fim do tempo, o século final, então a Bíblia está falando aqui que uns vai ressuscitar para a vida eterna, que é os salvos, que é os que receberam, creram na palavra de Deus e serviram a Deus, e outros ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno, que significa que os que morreram e eles são salvos, morreram salvos, esses ressuscitam para a vida eterna. Mas a Bíblia está falando que os que morreram sem crer, os que morreram sem aceitar a palavra de Deus, não creram na palavra, não receberam desde os tempos antigos. E também no nosso tempo em que Jesus morreu e ressuscitou para que pudéssemos homens ser salvos. Então a morte de Jesus era a prova do amor de Deus para perdoar o pecador. Então o pecador, ele precisa ouvir a palavra de Deus e ele tem que entregar-se para Cristo, para que ele seja lhe perdoado, para que ele morra salvo. Ou aqueles que deu tempo do arrebatamento, então eles estejam salvos. Se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, então a pregação nossa é vã, e é vã também a nossa fé. Mas a Bíblia diz a verdade, a Bíblia é verdade. Houve ressurreição sim, Jesus ressuscitou sim, Jesus ressuscitou muitas pessoas sim, e os mortos do nosso tempo também, e o tempo passado vai ressuscitar. Só que a Bíblia já está deixando claro aqui, uns vai ressuscitar para a vida eterna, e outros vai ressuscitar para a vergonha eterna. Vida eterna, para falando que essas pessoas estão salvas. E vergonha eterna está falando que essas pessoas são condenadas, que eles irão passar pelo juízo do trono branco. Então, o juízo do trono branco
essas pessoas que morreram para a vergonha eterna, eles enfrentarão o juízo de Deus, chamado de juízo do trono branco, em que serão julgados e, diz a Bíblia, que serão lançados no lago de fogo. E os que creram e receberam e foram fiéis serão salvos, estão com Cristo, enquanto os demais não estão com Cristo, estão com Satanás no lugar chamado de lago de fogo, aonde Jesus diz que lá o bicho não morre e o fogo não apaga. Então, a Bíblia ela é real, verdadeira e não falha. Então, a ressurreição de mortos, sim. Jesus ressuscitou, sim. Jesus morreu para nos perdoar, sim. E Ele perdoa todo aquele que vem para Ele e tem uma vida de mudança. A Bíblia diz, 2 Coríntios, capítulo de número 2:17, diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, é o que entendemos, que Jesus morreu, ressuscitou para nos dar o perdão para a vida eterna, tá certo? Então acredita que há ressurreição, sim. Acredita que os mortos vão ressuscitar. Acredita que Jesus ressuscitou. Acredita que Jesus te perdoa se você ouvir o Evangelho, aceitar, crendo, para obedecer. Então tem ressurreição, sim, porque Jesus pagou por isso, tá certo? Então tem ressurreição dos mortos, sim, e Jesus ressuscitou, sim, e a nossa pregação não é vão, e a nossa fé também não é vã. Ela vale tanto a nossa pregação como a nossa fé, porque tudo isso é verdadeiro. Meu abraço e até o próximo vídeo.